E seguem os alertas do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para tempestade na região sudeste, também na parte central do Brasil e parte do centro-oeste, pegando inclusive a Bahia. Este alerta vai até o dia 3, amanhã terça-feira, às 10 da manhã. Lembrando que sempre que o alerta de tempestade no nível laranja, que é o alerta de perigo, fala na condição de chuva acima de 50 milímetros por dia, ventos acima de 60, podendo chegar a 100 km por hora, e um risco aí de granizo e todos os problemas que podem ser causados diante desses temporais isolados. Aqui pelo modelo europeu atualização 0Z, a gente observa que são chuvas distribuídas, inclusive atingindo até Porto Velho, lá em Rondônia. São várias regiões aí com volumes de chuva um pouco mais expressivos, inclusive aqui na região entre Três Lagoas, Presidente Prudente e Dourados, a chuva pode chegar aí à margem dos 40 milímetros. É claro que, como a gente viu ontem no Rio de Janeiro, ontem à noite durante a live, uma formação que veio ocorrendo aqui a partir do Vale do Paraíba se estabeleceu, avançou por o Rio de Janeiro e provocou temporais intensos em boa parte do Rio de Janeiro, com chuva intensa que não estavam aí nos modelos meteorológicos. Então aquela condição de final de tarde, ela continua praticamente em todas estas regiões, formações convectivas que podem aí desencadear de forma irregular, chuva forte, vento intenso e vários transtornos aí, principalmente alagamentos pontuais. Então segue o alerta para todas estas regiões. Neste momento que eu gravo o vídeo aqui em Campo Bom, Rio Grande do Sul, o tempo aí é parcialmente nublado, solzinho fraco, a temperatura é de 22 graus e conforme a projeção aqui do modelo canadense aqui da plataforma da Sigma, a gente vai ter a temperatura passando dos 30 graus em praticamente todo o Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, próximo aí ao Osório também, na faixa oeste e noroeste, a região da fronteira do estado. A temperatura deve passar dos 35 graus já ao longo desta segunda-feira. Região de Pelotas também chega na casa dos 30 graus, a região central de Santa Maria, o norte do estado e também muito calor aí na Serra Gaúcha, chegando a 29, 28 a 30 graus lá em Caxias, Gramado, Canela, São Chico, lá em Passo Fundo também. Quando a gente olha para Santa Catarina, a gente observa aí a região de Florianópolis também a temperatura segue alta. A parte da serra aqui em direção ao norte, ao litoral norte aí, temperatura lá em Blumenau perto dos 30 graus. Também em Caçador em torno de 28, Lages, Curitibanos, aqui em Chapecó acima dos 30 graus. Então já é uma segunda-feira aí típica de verão. A gente observando para o sudoeste do Paraná e também a região oeste, temperatura também acima dos 30 graus lá em Pato Branco, Cascavel, Moarama. E lá em Curitiba também nos 28, 27, se estendendo até Londrina com 29 graus. Antes de continuar, muito importante, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se estiver no celular, puxa para o lado depois do gostei e deixa o botãozinho de hypar. Vamos lá! Na simulação de chuva, aqui para as próximas horas, a gente observa que temos instabilidade agora no final da manhã e início da tarde. Lá em Três Lagoas, segue a instabilidade aí ao longo do dia. Também em Ribeirão Preto, segue a instabilidade ao longo do dia, com muita nebulosidade. Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, também instabilidade ao longo do dia. Campo Grande também ao longo do dia. No acumulado até meia-noite da terça-feira, a gente observa então que na capital paulista temos aí chuvas isoladas ao longo do dia. Pode até abrir um sol à tarde, mas no final do dia tem chuva novamente e pode ter chuva forte. O litoral paulista, em Itanhaém, também tem instabilidade. Lá em Santos também tem instabilidade ao longo do dia, pancadas isoladas. Litoral do Paraná também tem chuva aí, principalmente no meio da tarde para a noite. Lá em Curitiba a instabilidade é à tarde, algumas pancadas isoladas. Já em direção aqui a Ponta Grossa, Castro, temos um pouco mais de instabilidade. Castro aí pode ter aí chuva um pouco mais intensa também à tarde. A chuva aqui no Paraná ela é maior e ponto de atenção aqui no extremo norte, noroeste do Paraná, que os índices podem passar aqui em Paranavaí acima dos 30 até 50 milímetros, aqui nessa faixa aqui da divisa, né, de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, é onde teremos os maiores volumes de chuva. À medida que vai descendo para o sul, a chuva segue diminuindo, mas ainda tem um pouco de instabilidade. Restante de Santa Catarina, temos aí um pouquinho de instabilidade lá em Blumenau, pode aumentar esse índice aí, mas a princípio é
uma tarde bastante quente ali em Blumenau e região, com pancadas lá no final do dia, capital Florianópolis. A princípio temos uma instabilidade aí ao longo da tarde, mas em muitas regiões pode não chover nada e a temperatura bater a casa dos 30 graus. A região sul aqui também pouca condição de chuva, é mais na encosta da Serra dos Canyons aqui, e demais regiões praticamente sem chuva. O Rio Grande do Sul, também Porto Alegre aí, um dia de muito sol, sem instabilidade, temperatura passando dos 30 graus. O restante do Rio Grande do Sul, também o litoral, praticamente nada de instabilidade, alguma pancada muito isolada à tarde, o restante do Rio Grande do Sul tem chuva nesta segunda-feira. Então a concentração fica aqui no centro-oeste, no sudeste. A gente observa que lá no Rio de Janeiro também pode ter um pouco de instabilidade. E praticamente todo o território de Minas também tem aí chuvas e pancadas isoladas que se intensificam totalmente à tarde, lá em Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette, Juiz de Fora, Santos Dumont, Barbacena, aqui no sul de Minas também, e principalmente no Triângulo Mineiro, a chuva um pouquinho mais intensa ali ao longo do dia. E a chuva se estende e volta a chover lá em Cachoeiro do Itapemirim, que pode passar dos 30 milímetros. Ontem tivemos aquela condição naquela instabilidade que estava avançando ali do Rio de Janeiro, acabou chovendo também lá na região de Cachoeiro do Itapemirim. Chove então bastante aqui no sul do Espírito Santo, chovendo um pouco lá também em Vitória, e pode chegar aí até Colatina com chuva principalmente da tarde para a noite. Então esse é o pontinho de atenção nestas regiões. Na região aqui de Vitória da Conquista começa a instabilidade, e para a região oeste da Bahia também temos instabilidade, principalmente à tarde. Já do litoral aqui de Porto Seguro, a parte norte, Jacobina, Feira de Santana, Salvador, não temos chuva aí, nada significativo, e temos muito calor, temperatura acima dos 30 a 35 graus na região. Restante do Nordeste também não temos chuva, Recife, Maceió, Aracaju, Natal, Fortaleza, lá em São Luís do Maranhão também não. Já em Belém, algumas pancadas isoladas, e Manaus, praticamente nada de chuva. Condição muito esparsa, a temperatura aí deve bater a casa dos 30, superar 30 a 33 graus em Manaus, e condições de pequenas pancadas muito isoladas hoje à tarde. Pode passar a tarde livre, sem chuva, sensação de calor, abafamento e pouca condição de instabilidade. E quanto às temperaturas, o maior índice de fato é no Rio Grande do Sul, a gente já viu no modelo anterior. Aqui na faixa central a temperatura não passa dos 25 em média, 25 em São Paulo, 27 em Belo Horizonte. Tem a sensação de abafamento, e esse é o problema que pode formar aí nuvens convectivas e temporais isolados à tarde em praticamente toda essa faixa central aí do país. Então fiquem atentos a formações dos temporais, fiquem atentos aí aos alertas da Defesa Civil local e tomem sempre ações de segurança. Certo, galera? Por hoje era isso, à noite a gente volta atualizando para terça-feira. Muito importante, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se estiver no celular, deixa o botãozinho de hypar. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima segunda-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.